Foi lançado oficialmente em Cajazeiras o livro biográfico Dom Zacarias Rolim de Moura, Fé, Espiritualidade, Educação e Cultura, do escritor Hélder Ferreira de Moura. O evento de lançamento ocorreu no histórico Cajazeiras Tênis Clube, com presenças de escritores, jornalistas, educadores, religiosos e intelectuais. A obra tem selo da Ribaçã Editora e conta com a supervisão editorial do professor Francelino Soares. O livro resgata a origem familiar, a formação religiosa e registra fatos marcantes da trajetória de Dom Zacarias Rolim de Moura, um dos principais bispos da história da Diocese de Cajazeiras. Durante o bispado de Dom Zacarias, a diocese esteve presente em momentos que seriam cruciais para o desenvolvimento da cidade e da região, assim como outros que se tornaram um fascínio histórico, a exemplo do famoso caso da bomba que explodiu no Cine Apolo 11, na cadeira onde o bispo deveria estar sentado numa sessão de cinema. É também atribuído a Dom Zacarias a gênese de uma cidade voltada para o ensino superior. Hélder Moura, que é imortal da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, ACAL, ressalta a felicidade em resgatar a figura emblemática de Dom Zacarias em livro. Essa obra é uma tentativa de fazer justiça a Dom Zacarias, como também a gente podia expandir para outras figuras importantes de Cajazeiras. As pessoas que dão exemplo, as pessoas que servem de referência, a gente não pode esquecer. A vida é assim. Se a gente não souber o passado, a gente não entende o presente, não vai entender o futuro. Tudo isso faz parte. Eu acho importante. Não é saudosismo, não é nada disso não, é porque é importante. Entre os muitos feitos de Dom Zacarias estão a conclusão do Seminário Nossa Senhora da Assunção, da Catedral Nossa Senhora da Piedade, a construção da Vila do Bispo e a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FAFIC. É a primeira biografia de Dom Zacarias, depois de uma coleta intensa, profunda de dados. É importante a gente recuperar a história de homens que construíram a cidade, não só a cidade. Dom Zacarias é um ícone da nossa diocese, é o bispo mais longevo na sua missão episcopal em Cajazeiras, e é também um homem poliédrico, foi um homem de igreja, um homem da sociedade, um homem que soube ser intensamente presente na construção da cidade de Cajazeiras e, sobretudo, dessa vasta diocese que no seu tempo ainda incluía Patos, sendo ele também um dos autores da própria construção da diocese de Patos. Tenho a honra e a satisfação de dizer que fiz uma certa orientação, porque é o primeiro livro que Hélder escreve sobre isso, emprestando os caminhos das fontes primárias e secundárias. Elaborei o prefácio e fiz a revisão do livro e encaminhei a logística para as gráficas. Quer dizer, é um prazer quando a gente elabora um trabalho deste, porque é como se um filho nascesse. Eu fiquei muito feliz com isso, sobretudo em fazer isso por Cajazeiras. Eu sou um eterno apaixonado pela minha terra, Cajazeiras, e revivo quando venho aqui, entendeu? Então é para mim enorme prazer participar desse evento e espero que outros semelhantes venham em nome de Cajazeiras, dos seus filhos, de nossa cultura e de nossa academia. O livro, a biografia, é necessário o registro de um acontecimento dramático, trágico, que foi uma bomba colocada em 1975 na cadeira e ao lado da cadeira em que ele costumava assistir às peças cinematográficas que ele mesmo escolhia no Recife. Zacarias, durante muito tempo, desenvolveu atividades consideradas na época polêmicas. O livro traz esclarecimentos a respeito de todos esses assuntos. Porque falar de Dom Zacarias é um resgate da história de Cajazeiras e um resgate da parte cultural e artística que ninguém pode negar que Dom Zacarias apoiou. Inclusive, eu conversando com Gil Souto Maior, Dom Zacarias tem uma sensibilidade tão grande pela questão da arte, da cultura e a questão da radiodifusão, que o Hélder pediu para mim fazer um capítulo aqui na página 193, que eu vou dizer só o título, com uma página só. O programa radiofônico Noite de Seresta e seu ouvinte cativo. Olha, é importante por dois aspectos. Primeiro,
Porque a história de Cajazeiras precisa ser contada. Nós temos já um avanço muito grande, por exemplo, na universidade. Muitos trabalhos de conclusão de curso estão abordando. E a importância de Dom Zacarias, um bispo que esteve por mais de 30 anos à frente de uma diocese. Inclusive em muitos momentos de turbulência, de atritos, de muitos conflitos. Então é fundamental, como peça de registro histórico, de pesquisa futuras. Com certeza esse livro vai ser o desdobramento de outras pesquisas, de outras investigações, porque tem muitas coisas ainda que precisam ser esclarecidas. Dom Zacarias, que fez toda essa caminhada durante a época, e isso tudo registrado aí com o nosso... todo o levantamento que Helder Ferreira de Moura fez justamente para prestigiar e dar oportunidade a todo aquele sobre a história de Dom Zacarias Rolim. Dom Zacarias foi indiscutivelmente, eu diria, um dos 3 ou 4 maiores bispos da história de Cajazeiras. E muita coisa realmente Cajazeiras deve a Dom Zacarias. De forma que o trabalho de Helder é um trabalho que eu diria realmente fundamental. Daqui por diante é impossível contar a história de Cajazeiras, da Diocese de Cajazeiras, sem que na bibliografia conste o livro do Helder Moura.
Espiritualidade, Educação e Cultura, de autoria do escritor Hélder Ferreira de Moura, integrante da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras, que apoia este ato, por sinal, presta-se esta homenagem a um dos maiores nomes da vida desta cidade. Ele que foi também um personagem dos mais importantes na solidificação da educação da nossa querida terra. O trabalho do escritor Hélder Ferreira de Moura, ele tem a marca da editora Arrimaçã. E atendem, a Arrimaçã é uma empresa nossa, hoje com projeção já nacional, no que se refere a lançamentos editoriais, que tem à frente dois confrades muito queridos, mas dois jornalistas também muito bons, Linaldo Guedes e Lenilson Oliveira. Isso demonstra, meus amigos aqui presentes, antes de tudo, a força cultural da nossa cidade. Para o Linaldo, para o Lenilson, os nossos parabéns. É um prazer termos nesse trabalho, uma satisfação enorme das Cajazeiras saber daquilo que vocês estão fazendo em prol da nossa cultura. O trabalho do escritor Hélder Ferreira de Moura, portanto, tem essa marca importante da Arrimaçã. Nós queremos, em nome do escritor Hélder Ferreira de Moura, agradecer aos que aqui comparecem nesta noite para prestigiar este ato que nós queremos transformá-lo no mais simples possível. Tanto que o mestre de cerimônias vem hoje para cá, sim, eu já vim todo aqui pensando em colocar uma gravata. Estava um pouco agoniado. Não vou colocar a gravata, graças a Deus. Eu tenho a vontade, como todos estão aqui. Então vocês que aqui chegam para prestigiar essa solenidade simples, numa demonstração do carinho ao saudoso e inesquecível Dom Zacarias. Pedimos permissão para formar a mesa dos trabalhos e nós queremos, com muita satisfação, convidar para presidir-o o ilustríssimo senhor presidente da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras, o nosso querido Fra Salles, o Francisco Salles Cartacho Júnior. Eu peço que recebam com aplausos, porque ele é um dos representantes da nossa cultura. O nosso querido, o sinal integrante da nossa academia, Hélder Ferreira de Moura, é o autor dessa obra biográfica. Com satisfação, para também integrar a mesa, convidamos aquele que é prefaciador e supervisor de editoração do trabalho, o nosso querido professor Francelino Soares. Satisfação também de convidar para integrar a mesa a nossa querida Maria do Socorro Moura. Ela representa a família Rolim de Moura. Mas cumprimentar Sebastião Moreira Duarte, confrade querido, hoje residido em São Luís do Maranhão. Então, os nossos cumprimentos para você, a satisfação de revê-lo, professor Sebastião Moreira Duarte. Cumprimentar a Linaldo Guedes, meu companheiro jornalista, que é da nossa academia também, o Lenilson Oliveira, também da academia, a nossa querida jornalista, professora, né, da Universidade Federal de Campina Grande, também da CAL, Mariana Moreira, José Ronaldo Pereira, Edna Maglova, Chagas Zavaro, historiador, jornalista, amigo querido, o Piratã de Assis já está aqui, também aqui na mesa, Constantino Cartacho, nosso... Tem mais alguém da academia aí? Não, o nome não chegou por aqui, então nós vamos em frente. O prazer de cumprimentar o Dom Francisco de Sales, bispo diocesano da nossa cidade.
está ali no meio da plateia. Eu vou dizer daqui a pouco por que ele está ali. Também o Monsenhor Agripino, que representa o clero diocesano, o pároco da catedral de nossa cidade, o padre Severino. Integrar a mesa dos trabalhos, Sua Excelência Reverendíssima Dom Francisco de Sales Alencar Batista. Ele é o 8º episcopo da nossa diocese de Cajazeiras. Então, meu querido bispo, receba o abraço daqueles que estão aqui, mas também de nós que organizamos este evento, né, para o lançamento desse trabalho, e dizer que são atos assim, dentro de uma simplicidade como essa, que deixa a gente tão feliz, né? Uma pessoa tão importante no município, mas fez questão de, eu quero ficar lá junto com o Muito obrigado, Dom Francisco Salles. E vamos àquele momento, que digamos é a parte final, já indo para a parte final. Em nome da família Rolim de Moura, vamos ouvir a palavra da professora Socorro Moura, sobrinha do biografado. Professora. A todos. Saúdo às autoridades aqui presentes, família diocesana, estimado clero, amigos, familiares e admiradores de Dom Zacarias. Nesta noite memorável, marcada pela importância do lançamento da obra Dom Zacarias Rolim de Moura, Fé e Espiritualidade, Educação e Cultura, fui incumbida pelo biógrafo e meu primo, Helder Ferreira Moura, a fazer um breve relato sobre a convivência entre Dom Zacarias e Terezinha Moura, que é uma estimada irmã. Ela não pôde comparecer, que o ideal seria ela mesma fazer esse relato tão gostoso, tão íntimo, tão familiar, tão cheio de afeto. A idade não tem boa saúde, eu conversei bastante com ela, é como se fosse um livro aberto dessa convivência de quase 40 anos. Então eu vou ver se é possível fazer o que elas fariam melhor. E também quero dizer que é impossível falar a respeito de Terezinha sem citar a estrela desta noite, o biografado. Mas vamos lá. Terezinha, 4ª filha de Mário, que é o irmão mais velho, e Severina, nasceu em Antenor Navarro, hoje São João do Rio do Peixe, solo das nossas raízes maternas, Fernandes, Rocha e Dantas. Concluiu o curso primário no Grupo Escolar Joaquim Távora, ainda hoje marco da educação sanjoanense. Prosseguimos estudos em Catolé do Rocha, em regime de internato no Colégio Francisca Mendes, sob os auspícios das Irmãs Franciscanas da Alemanha. Em 1954, tendo concluído o curso normal, voltou para Cajazeiras, de posse do diploma de professora, grau que lhe conferia autoridade para o pleno exercício do magistério. Àquela época, recém-sagrado bispo para esta diocese, Dom Zacarias a convidou para uma experiência de trabalho com ele no Palácio Episcopal. Ela, moça simples, prendada, diplomada, com esmerada educação doméstica, de pronto aceitou. E foi logo acumulando as funções de governanta
e de N funções necessárias ao êxito deste trabalho. Por décadas, trabalhou na escrita contábil da mitra diocesana. Olha, imaginem esse trabalho há 60 anos, sem a moderna praticidade da tecnologia, toda a escrita era feita à mão. Desde a prestação de contas, anotações de haver e de débitos, etc. Tudo era lançado documentalmente no chamado livro diário, não sem antes de esses dados terem sido apresentados e discutidos com a aquiescência de cada vigário, hoje administrador paroquial, da paróquia a que pertencia. Isso me faz lembrar, não sei se algum sacerdote se lembra, Padre Linhares, Padre Nicolau, que eram assíduos aqui no palácio, sobretudo para essas prestações de contas. Cozinha em perfeito funcionamento, secretárias, apóstolos, etc. Isso era necessário para quê? Para o acolhimento das ilustres hóspedes que ali permaneciam, até que Dona Nanzinha bem quisesse retornar às compras. Dom Zacarias fazia questão que sua família se sentisse à vontade. Para tanto, orientava o não fechamento à chave do portão que fazia comunicação com o palácio, o que conferia aos novos moradores um ar de mais comodidade. Nessa nova realidade havia um excessivo zelo. Prestem bem atenção. Uns preocupados com os outros. Dom Zacarias recomendava: olhe, Terezinha, você cuide de mamãe. Por sua vez, Dona Nanzinha dizia às secretárias: vocês cuidem de Terezinha, não deixem ela fazer nada não, essa moça está cansada. Dessa harmoniosa convivência, Terezinha recorda que Dom Zacarias assim dizia: Terezinha, minha filha, minha casa mesmo é o seminário. Era para lá que ele ia cedinho, tomava café com os seminaristas e exercia as atividades outras próprias da sua função. O tempo foi passando e nesse clima de crescente disponibilidade, serviço, confiança, respeito mútuo e de muito afeto, Terezinha ia se tornando peça indispensável no dia a dia de Dom Zacarias. Muito bem aceita e respeitada por todos os padres da diocese, os quais identificava pelo nome e a paróquia a que pertenciam. Funcionária de carteira assinada. Naquela época, sequer se falava nessa exigência previdenciária. Gozava de merecidas férias e privilegiadas regalias. Por exemplo, nas viagens mais longas empreendidas por Dom Zacarias à Europa, inclusive por ocasião do Concílio Vaticano II, que durou 4 anos, nas visitas pastorais, nas assembleias da CNBB em Itaici e tantas outras. Nesses intervalos, Terezinha aproveitava para passear. Namorou por muito tempo um primo nosso, Vicente Formiga, que a chamava de "Ô mulher maravilhosa", mas ela nunca se entusiasmou de verdade
com essa ideia. Sozinha estava muito bem, obrigada. Dom Zacarias, no entanto, nos momentos de descontração, sempre chamava sua atenção sobre a necessidade de constituir uma família, ter filhos, ter por fim a sua casa, a exemplo de suas irmãs. O tempo foi correndo de mansinho como um rio caudaloso e sereno. Seu Mário e Dona Severina, já bem idosos, depois de morarem por mais de 60 anos na fazenda Açude Novo, um satélite das Pombas, nos fins dos anos 80 vieram aqui morar. E assim prosseguiram. Terezinha sem compromissos, solteirona, graças a Deus, conforme a própria dizia. Ela no zelo contínuo por Dom Zacarias e este sonhando com a aposentadoria que já se avizinhava, planejando e se organizando para a sua futura moradia nas Pombas, onde nascera. Enfim, aposentado, eis o bispo emérito Dom Zacarias Rolim de Moura, morando no Cearazinho de Açúcar, em pleno sertão nordestino, fincou naqueles áridos rincões valioso trabalho de evangelização, aulas de catequese, de cânticos litúrgicos e celebração diária da Santa Missa. Era uma alegria para aquela gente dali e das circunvizinhanças. Eu, pelo menos, tive esse prazer de muitas vezes, eu dizia para meu marido, vamos assistir a missa hoje lá nas Pombas? Vamos. A gente saía daqui de 4h30 e assistíamos a missa de 6 horas da tarde. Transitando num bate-papo, Pombas, transitando num bate-volta, Pombas Cajazeiras Pombas, tendo como ponto de apoio o seminário diocesano, dispondo de apartamento com as devidas acomodações, a casa de Mário e Terezinha no incansável comando dos nossos pais e dele próprio. Sentia-se no paraíso, liberdade para ir e vir, acolhimento primoroso e tantos outros dengos que um filho da envergadura dele merecia. Então, eu, depois de ter conversado com Terezinha, eu disse assim para ela, mas o que é que você diria hoje sobre Dom Zacarias? Ela tem um jeito assim, bem sertanejo, bem sincero. Ela disse, tem 89 anos, ela disse assim, Dom Zacarias era um homem íntegro demais. Dom Zacarias era um homem humilde demais. Dom Zacarias era um homem humano demais. Dom Zacarias era um homem desprendido demais. Dom Zacarias, socorro, era um homem santo. Tudo isso é o que eu tenho para dizer sobre Terezinha. Muito obrigada. Prosseguindo, em nome da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras, usará da palavra o seu presidente, o escritor Francisco Sales Cartacho Rolim, nosso querido Fra Sales, também membro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu começo fazendo uma saudação especial a Francisco de Sales, o nosso bispo de Cajazeiras, que por modéstia não está, talvez até presidindo esta reunião. Saúdo a mesa através do autor do livro, meu confrade da ACAL, Helder Moura. Faço uma saudação
a todas as pessoas que aqui se encontram, em especial confrades e confreiras da CAL. A participação da CAL neste evento é uma participação muito mais de colaboração e estímulo, a que se possa continuar com uma das coisas mais importantes que eu entendo deve derivar o resultado do trabalho da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, e é o aprofundamento do estudo da história de Cajazeiras. Até pela marca forte que tem, desde a sua criação, os aspectos da origem, desenvolvimento de Cajazeiras e a influência que exerce na região. Depois do que ouvimos aqui, mesclando aspectos da vida de Dom Zacarias com a vida familiar, eu quero uma linha um pouco diferente. Dizer que uma das relevâncias desta noite, nesta festa, é o biografado, é a figura de Dom Zacarias, pela importância que ele teve para a igreja, para a educação, para as artes, para a sociedade de Cajazeiras de um modo geral. Período longo que ele passou à frente da diocese, deixou marcas, não foi uma marca só, ele deixou marcas de extrema relevância para a sociedade de Cajazeiras do sertão e da Paraíba. Que precisamos lembrar que a diocese que Dom Zacarias assumiu é uma diocese que pegava todo o sertão da Paraíba. Patos não era ainda diocese. E o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é para Helder Moura, não é do ramo, não é historiador profissional, não é sequer das ciências sociais ou ciências humanas, é um homem da área de saúde, mas tem uma dedicação muito forte e faz com amor, com o coração e com a razão daquilo que se relaciona com a história, a partir do pretexto de fazer a biografia, de escrever a biografia de Dom Zacarias. Eu vou repetir aqui o que tenho dito, com toda a suspeição de ser confrade e amigo recente de Helder, que eu conhecia muito pouco, antes da CAL. Vou repetir, digo de novo, o que tenho dito. Não tenho dúvida que será uma das revelações em matéria de pesquisador de coisas do passado. Não digo isso para agradar a Helder. Ele sabe que eu sou meio ruim nessa história de ficar agradando. Eu digo porque tenho acompanhado alguns estudos que ele já está desenvolvendo, que vão são muito mais recuados ou se referem a fatos, situações, circunstâncias muito mais recuadas do que o próprio nascimento de Dom Zacarias. Eu vou ficar por aqui. Eu tinha prometido falar pouco. Em outras ocasiões eu já prometi falar pouco e falhei. Hoje eu não quero falhar. Eu espero que todos que aqui estão prestem atenção à leitura do livro, mesmo que não prestem muita atenção aqui na festa. Muito obrigado.
Seguindo, para fazer a apresentação do livro Dom Zacarias Rolim de Moura, Fé, Espiritualidade, Educação e Cultura, convidamos o confrade da ACAL, professor Francelino Soares. Ele é professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, natural daqui, da cidade de Cajazeiras, um nome de destaque nos segmentos intelectual e cultural do nosso estado. A ele caberá, portanto, dissertar sobre a importância do livro e do belo trabalho do autor, Hélder Ferreira de Moura, odontólogo com atuação em Fortaleza, Ceará. Cajazeirado, mas cajazeirense por afinidades familiares e sentimentais. Com a palavra, o professor Francelino Soares, que integra como sócio fundador a nossa querida Academia Cajazeirense de Artes e Letras, ACAL. Boa noite. Eu saúdo inicialmente toda a mesa e a plateia. Prometo ser muito breve. Gosto muito desse costume. Coisas simples, poderia falar oralmente. No entanto, exatamente para não me estender, rabisquei umas notazinhas muito rápidas, porque realmente a extensão do discurso ainda falta o Franco Hélder falar. E eu diria o seguinte: Cajazeiras já tem na palavra do tribuno Alcides Cadeira aquela aforismo, destaque-se no aparelho, ou mais recentemente, Vida sabe disso, o ditado que Zé Aldemir, prefeito da cidade, a alusão à temporada de cidade da cultura e do saber. É isso? Eu gostei muito dessa segunda parte, porque ela está um pouco envelhecida. Mas eu acrescentaria uma e diria que Cajazeiras tem o seu grande potencial no seu sentimento religioso. No resto de dúvidas, eu fiz algumas alusões que a gente recorda que, por exemplo, no nosso colégio diocesano, onde eu tive o prazer de ser vice-diretor, secretário, professor, nós formamos, aos 13 anos de idade, o cardeal Verde, primeiro cardeal da América, do Brasil e da América Latina, natural de Simples, cidade antiga, no Carejo, hoje cidade de Arco Verde, Pernambuco, foi nosso aluno. E pegando extremos, hoje muito, entre aspas, badalado, o Padre Cícero também foi nosso aluno aí, não na minha época, evidentemente. Mas por isso que eu acho que Cajazeiras junta essa bipolaridade de religiosidade da educação. Até porque o livro é um complemento dessa segunda vocação de Cajazeiras, uma cidade fadada à religiosidade. Não é desnecessário que se diga, por exemplo, das algumas das ruas e bairros de Cajazeiras que sempre evocam santidades. Você tem a praça de educação e religiosidade, quer dizer, você tem a praça Dom João da Mata, a praça Gade Arco Verde, você tem os bairros, Pio Décimo, o bairro de Santo Antônio, ruas de cidade, Padre Pulim, Padre José Tomás, Padre Ana Mariana, etc. Então, isso me faz crer, como eu já coloquei no meu livro anterior, o Portal da Memória, essa afinidade religiosa que Cajazeiras tem. Ela preserva a sua religiosidade. Mas aí, voltando ao tema de hoje, que é o livro, eu diria, a gente faz alusão, fazendo alusão a essa religiosidade, nos vem à mente uma inspiração religiosa que hoje consagra alguns jogadores públicos como esses que eu citei. Se os filhos da terra, cajazeirenses ou os cajazeirados, passarem pela cidade, sempre se lembrarão no Rosário de Santos, batizando os nomes dos jogadores públicos. Eu sou muito grato ao colega Hélder de me haver convidado de início para ajudar, de certa forma, o Hélder em pesquisas e informações, porque tive o prazer de conviver com Dom Zacarias desde o primeiro dia do episcopado dele até praticamente os últimos dias. Evidentemente, quando ele faleceu, eu já estava em uma pessoa. Mas eu relembro aqui um fato muito rápido, que quando Dom Mozinho, Luiz Dom Arão Mozinho, saiu da cidade de Cajazeiras, foi transferido no caso, né? Dom Zacarias assumiu, e eu fui em 1951
me parece, Dom Mozinho, eu já era contra, aquele proinho chamava-se Afonso, e Dom Mozinho, com que o meu pai trabalhava, eu já falei com o bispo da cidade, com Francisco de Sales, meu pai ergueu essa torre da catedral, do alicerce ao globo e a custódia aqui lá em cima. Eu convia com o Dom Zacarias, ou com o Dom Luiz Mozinho, conheci Dom Gelan, o Gelaim, como chamava o período do Mozinho, mas foi o Dom Mozinho que me botou na cabeça de ir para o seminário. Botou na ideia, na cabeça, foi transferido para São Paulo, e Dom Zacarias é que me colocou no pré-seminário de Paz, junto com dois colegas, o Helder me falou que um, Inácio Bolim, estaria onde aqui, me parece que não está, não veio do Recife, fomos eu, Inácio Bolim, e Antônio Luiz de Nascimento, conhecido de todos, o lado do Igor. Fomos a Trindade, que fomos ao seminário de Paz, em 1951, encaminhados por Dom Zacarias. Pois bem, eu devo a Dom Zacarias não só essa afinidade que ele tinha com meu pai, mas exatamente esse meu apoio em criança, com 10, 11 anos, em ter me conduzido à educação que hoje eu tenho, me tornando, como era a minha missão, não cheguei ao sacerdócio, saí com 7 anos, eu acho, mas me tornei professor, profissão que eu abracei e abraçaria 10 vezes. Pois bem, o autor, Helder, ele enaltece a participação do Monsenhor Gervásio, nós o convidamos hoje também para estar presente, mas ele, por qualquer razão, não veio. Foi um grande prestador de informações no trabalho de Helder, porque conviveu com Dom Zacarias. Também faço alusão à freira Mariana, que também nós utilizamos o material de entrevista dela, o Helder aproveitou esse material. Agradecer prioradamente ao Monsenhor Gervásio, que também teria sido convidado, foi convidado pela mãe para fazer parte da mesa, mas declinou o convite. Mariana está presente, eu agradeço também. Mas eu não vou lhes tirar o prazer de ler o livro, porque vocês próprios irão descobrindo a magnitude do personagem biografado. Como eu afirmei no prefácio do livro, Dom Zacarias era um homem, entre aspas, do seu tempo e do seu povo. Talvez daí venha a longevidade do seu episcopado. 37 anos. Diz bem o seu vínculo, do vínculo que foi criado entre o pastor e a sua comunidade. Embora conduzido por um familiar, no caso Helder, a narrativa e a observação dos fatos foram feitas com isenção que este tipo de trabalho exige. Tanto é assim que, mesmo os causos que são narrados, apresentados no final do livro, somente vem ratificar o seu lado humano, ou o lado humano do bispo, que pertencia à igreja, sem desligar-se da sua família. Sim, isso mesmo. Porque em Dom Zacarias tem que se observar o divino e o humano. Empolgará qualquer leitor que não o haja conhecido e com ele não tenha convivido, como foi o fato de que ele nasceu e veio a óbito no aconchego do berço familiar, na simplicidade de uma vida telúrica, o que reflete bem o seu lado humano. O autor não tentou fazer uma apologia ao seu tio, nem muito menos uma obra acadêmica, mas apenas mostrar essas duas dimensões de um ser humano que se dedicou às obras divinas. É, portanto, desse homem, de Dom Zacarias, homem de Deus e do mundo, do nosso sertão e de todos nós, que este livro trata. E amigos, chegamos ao momento final e vamos convidar para justamente termos a participação final neste ato solene, a palavra do escritor Helder Ferreira de Moura, que lança, portanto, oficialmente e entrega aos leitores esse seu livro, Dom Zacarias Rolim de Moura, Fé, Espiritualidade, Educação e Cultura. Com a palavra, o autor deste trabalho. Levado pelos braços da inquietação e querendo fazer justiça,
decidi organizar este livro, explorando uma ideia antiga entranhada na mente. Inicialmente, convidei alguns intelectuais de Cajazeiras para esta tarefa e recorri a todas as fontes disponíveis de pesquisa. Nas duas investidas, não alcancei nenhum sinal do que precisava para começar os trabalhos. Mesmo assim, cresceram em mim motivação e determinação rumo ao objetivo. Esta tarefa me traz muitas alegrias, mas o peso da responsabilidade esmaga-me os ombros. Não quis ser laudatório e nem santificar Dom Zacarias. Não é necessário. Fui paciente, pedi ajuda, percorri os jardins da humildade, vi polêmicas, vaidades e inverdades. Esta missão é um resgate da história de um pastor da Igreja Católica e do homem Zacarias, através dos seus exemplos de vida. Morar distante de Cajazeiras tornou-se uma dificuldade adicional, que, no tempo certo, reverteu-se a oportunidade de me reaproximar, reviver e repaginar a história dessa cidade. Meus senhores e minhas senhoras, foi neste cenário de Jesus sertanejo e romaria, canções cantadas por Luiz Gonzaga, que Dom Zacarias nasceu, estudou, ordenou-se, cumpriu sua vocação sacerdotal e morreu. Na sua caminhada pelo sertão quase árido, Dom Zacarias viu pobreza, falta de infraestrutura, falta de escolas e muito descaso no tratamento básico das necessidades desse povo. Mas Dom Zacarias nunca desistiu do sertão. Obedientíssimo à Santa Igreja, o padre, bispo Zacarias, cumpria as demandas da sua atividade com firmeza e alma sacerdotal. Ao ser nomeado como quinto bispo de Cajazeiras, em 1953, pelo Papa Pio XII, Dom Zacarias recebia a responsabilidade de zelar e respeitar os legados de 4 grandes bispos: Dom Moisés Coelho, Dom João da Mata, Dom Henrique Gelaim, Dom Luís do Amaral Bonzinho, e fez com alegria. O moderado Dom Zacarias, fazendo o papel de algodão entre os cristais, enfrentou grandes crises políticas dentro e fora da diocese. No período do regime militar de 64, foi confrontado pelas correntes ditas progressistas predominantes na Igreja da Paraíba. Internamente, sofreu bastante com a crise gerada pelos padres italianos, que queriam impor uma nova ordem ideológica e administrativa à Diocese de Cajazeiras. E, por fim, Dom Zacarias teve sua vida ameaçada no episódio da bomba do Apolo 11, atentado até hoje envolto em mistério. Dom Zacarias participou ativamente de todas as campanhas pelas obras estruturantes da cidade de Cajazeiras. Primeira Companhia Telefônica de Cajazeiras, Companhia de Águas e Esgoto, Estação Repetidora de Televisão, Estação Rodoviária, e lutou pela manutenção do ramal ferroviário São João do Rio do Peixe, Cajazeiras. Fez papel de político sem mandato. Na Diocese, Dom Zacarias concluiu o Seminário Nossa Senhora da Assunção, a Catedral Nossa Senhora da Piedade, construiu a Vila do Bispo e fez várias escolas paroquiais, fundou a Raia de Alto Piranhas e os cinemas Apolo 11 e Cine Pax. Fundou a FESC-PAFIC, primeira instituição de ensino superior do sertão da Paraíba. Fez reformas e administrou o Colégio Diocesano de Cajazeiras,
Colégio Diocesano de Pombal, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Souza, idealizou e trabalhou para a fundação da Diocese de Patos. Este trabalho foi concluído em 1959. Estas realizações são de domínio público para muitos e obras bastante conhecidas, seriam as figurinhas repetidas. Gostaria de apresentar algumas situações pouco conhecidas para muitos, são as figurinhas premiadas. No Concílio Vaticano II, ocorrido de 1961 a 1965, convocado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI, Dom Zacarias, com a assessoria do perito canônico, Padre Gervásio Fernando de Queiroga, apresentou e fez aprovar a emenda Momento de Silêncio na Constituição da Sagrada Liturgia e que está presente nas celebrações da Igreja Católica pós-conciliar. O Colégio Diocesano de Cajuazeiro ficou sob a direção da Congregação Salesiana a partir de 1939. No período de convivência de Dom Zacarias com os padres salesianos, criou-se uma lenda de desavenças entre Dom Zacarias e a congregação, e que a saída dos referidos padres tinha sido uma imposição de Dom Zacarias. Passando a limpo essa história, o diretor do Arquivo dos Salesianos em Recife, professor Roberto Ramos, afirma que Dom Zacarias tinha ótimo relacionamento com os salesianos, jantavam juntos uma vez por semana, jogavam gamão e entre eles Dom Zacarias escolheu um confessor. Em 1959, Dom Zacarias fez sacrificada viagem a Roma e na ocasião ajoelhou-se aos pés do reitor mor, figura maior da congregação salesiana e sucessor de Dom Bosco, pedindo-lhe que suspendesse o processo de saída dos salesianos da Diocese de Cajuazeiro. Portanto, não foi Dom Zacarias o culpado pela saída dos diocesanos da cidade de Cajuazeiro, da Diocese de Cajuazeiro. Na seca de 1970, Dom Zacarias criou a instituição Cáritas Diocesana sob a coordenação do Padre Gervásio, para coordenar o programa de emergência. Juntos, Dom Zacarias e Padre Gervásio redigiram um telegrama fortíssimo ao presidente Médici, reclamando do salário mínimo que era pago pela metade aos operários das obras emergenciais. Dom Zacarias também mandou uma carta relatória ao presidente Médici, tratando da seca do semiárido. Este material publicado no jornal do Estado de São Paulo. Meus senhores e minhas senhoras, com boa saúde para ser bispo, um apego extremo ao sertão, Dom Zacarias foi o mais sertanejo que conheci. Ficou nesta diocese como padre e depois como bispo por 53 anos, cumprindo o seu sacerdócio. Não esqueceu a evangelização, a fundação de sindicatos, a atração de novas congregações religiosas para a diocese, o trabalho pelas vocações sacerdotais e o incentivo constante para que os padres desta diocese fossem estudar em outras regiões mais desenvolvidas. Dom Zacarias, em obediência ao Código do Direito Canônico, renunciou aos 75 anos de idade. Inicialmente, não aceitou a oferta de uma casa da diocese feita pelo novo bispo diocesano e decidiu morar na fazenda Malhada das Pombas, berço do seu nascimento. Aqui, o operoso Dom Zacarias começa o período mais difícil da sua vida, sem o mínimo de conforto, com poucas visitas e sem projetos novos, o gosto pela vida esvaiu-se. Isto faz um contraponto a uma ideia construída de um ser humano pomposo, rico e imponente. Dom Zacarias, bispo emérito da Diocese de Cajazeiras, morreu pobre e humilde, como sempre foi. Por fim, queria fazer um agradecimento especial ao Senhor Gervásio Fernando de Queiroga. Este intelectual generoso esse intelectual generoso
e entusiasmado em repassar seu saber. Ao professor Francelino Soares, que acolheu esse projeto, fez a revisão vernacular, fez o prefácio e nos presenteou com um belo depoimento sobre o criografado. A minha esposa Cássia, nossas filhas Janaína, Tainá e Hanna, aos genros Felipe, Ricardo e Hugo, pelo apoio nas horas mais decisivas. A neta Melina e ao neto Heitor, fontes inesgotáveis de inspiração. Queria registrar a presença de Dona Guilmar, minha mãe, a última entre nós do núcleo familiar do Dr. Bonifácio Moura e do Nanzinho. Pai de Dom Zacarias. Minha irmã Margarida, meu primo William, os confrades Lenilson, Euclismã e Linaldo e ao amigo Josias Farias, grandes colaboradores deste evento. Um abraço especial a todos que se deslocaram de lugares distantes, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Campina Grande, e aos amigos de Umari, Baxi, Palmeirense e circunvizinhos. Roga a divina providência que ilumine, inspire outras mentes para complementarem com outras obras o nosso livro. Muito obrigado. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença de todos os amigos do Helder, os cajazeirenses e cajazeirados, os integrantes da CAL, desfazer a mesa, deixar os seus integrantes bem à vontade para a partir de agora se dirigirem às suas mesas junto aos seus familiares. Agradecimentos à imprensa cajazeirense, ao pessoal da TV Diário do Sertão pela cobertura, difusora Rádio Cajazeiras, Rádio Alto Piranhas, pelo apoio que foi dado a esse projeto de apresentação deste trabalho nesta noite. Muito obrigado a todos. O autor vai ainda se dirigir ali à nova entrada do clube. Muitos dos trabalhos já foram biografados por ele, mas ele vai também, a partir de agora, atender a outros amigos que adquiriram o livro há poucos instantes. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Fiquem à vontade, continuem participando deste coquetel que lhes é oferecido. Boa noite.